O que fazer quando a maior ameaça não é o outro, mas aquilo que você vê quando ninguém está olhando? Nesse capítulo, vamos mergulhar na sombra que a rainha tanto tentou esconder e agora ela precisa decidir enfrentar a verdade ou destruir a causa do seu desconforto, mesmo que isso signifique se perder no meio do processo. E você já sabe que ela escolheu o segundo caminho. E é aqui que tudo começa a desmoronar, porque a rainha não estava só tentando lutar contra a Branca de Neve, ela estava tentando lutar contra algo muito mais assustador, o reflexo do que ela mesma temia ser. E claro, a questão aqui não é sobre a rainha malvada, é sobre você, porque talvez a rainha não seja só ela, talvez a rainha seja todos nós. E se sua maior insegurança não fosse sua? E se o medo que te consome tivesse sido implantado por algo que lucra com a sua dúvida? A rainha achava que estava no controle, mas na verdade ela era mais uma vítima de um sistema que só sobrevive se você se sentir insuficiente. Bem-vindo ao reino. E aqui a rainha tem tudo. Poder, beleza, influência, mas perdeu a paz por causa de uma garota que sequer sabia que era sua rival. Nesse episódio, você vai ver como a rainha passou de poderosa a paranoica e como isso mudou não só a sua história, mas o destino de todo o reino. Parece absurdo, né? Talvez. Mas antes de julgar, pense. Quantas vezes você já olhou para a vida perfeita de alguém no Instagram e se sentiu insuficiente? Quantas vezes você já se pegou rolando feed e sentindo a sua vida pequena demais? Quantas vezes você já interpretou um gesto inocente de alguém como um ataque pessoal? E quanto mais você pensava nisso, mais real parecia, não é? Então, senhoras e senhores, bem-vindos à mente da rainha. E agora imagine aí a sua autoestima inteira dependendo de um espelho que só te elogia. Parece familiar? Bem, se isso te soa como as redes sociais, você pode estar mais próximo da rainha do que gostaria de admitir. Então a pergunta agora não é se a rainha vai agir, é até onde ela está disposta a ir para não ser esquecida. Espelho, espelho meu, ainda sou a mais admirada no feed, analisando as métricas, comparando alcance, alerta de tendência, nova influencer viral no reino, nome Branca de Neve. Engajamento 300% maior do que o seu. A rainha sempre acreditou que era a única estrela do reino, o centro da conversa, o nome que mais importava, mas de repente Branca de Neve apareceu e virou tendência. Sem esforço, sem filtro, sem estratégia. E tem um detalhe. A rainha não queria destruir Branca de Neve porque a achava mais bonita. Ela queria eliminá-la, porque sentia que não podia existir ao lado dela. Isso não parece com a guerra silenciosa dos feeds, dos likes, dos cancelamentos? Vivemos numa era onde o crescimento de um significa a queda do outro. Mas será que é isso mesmo? Ou será que estamos caindo na mesma armadilha da rainha, achando que existe um trono limitado da atenção? E foi assim que a rainha tomou a sua decisão. Ela não queria superar a Branca de Neve, ela queria apagá-la. Porque no fim das contas, não se tratava de beleza, de poder, de mérito, se tratava de controle. E fazemos isso por aqui também. Bloqueamos, cancelamos, destruímos, apenas para que o outro pare de existir para nós, como se isso realmente fosse resolver algo. Branca de Neve não fazia nada além de ser ela mesma. Ela não queria o trono, ela não estava interessada em competir, ela sequer sabia que a rainha havia como uma ameaça. Mas existir foi o suficiente para transformar a rainha na sua pior inimiga. E sinceramente a gente faz o mesmo. Você vê alguém postando foto feliz e pensa, deve ser fake. Mas no fundo, o que te incomoda não é a felicidade dela, é o que isso faz você sentir sobre a sua própria vida. O problema da rainha era o que ela via em si mesma quando se comparava à sua rival. E foi aí que a insegurança virou obsessão. A rainha não conseguia mais pensar em nada além da Branca de Neve e começou a ver o mundo como um espelho quebrado, tudo distorcido, amplificado. E você sabia que quanto mais você foca no problema, mais ele cresce e menos a realidade importa. E com isso você passa a enxergar o que o seu medo quer que você veja. E foi no meio desse caos que a rainha teve uma péssima ideia, que foi perguntar ao espelho o que fazer com o problema, que era a Branca de Neve,
Pelo menos era isso que a rainha achava. E nesse momento o espelho respondeu: "Você sabe o que fazer." "Sempre soube, Alteza." A rainha então responde ao espelho: "Mande-o chamá-lo. Quero isso resolvido antes que o dia termine." E foi nesse instante que a rainha cruzou o limite do invisível e decidiu que ela não queria apenas vencer, ela queria acabar com a concorrência. E sabe o que é mais assustador? Ela transformou uma pessoa real em uma ideia, em uma ameaça que talvez nunca tenha existido. Agora pensa aí, quantas vezes você já se perdeu em paranoia sobre alguém que nem sabe que você está aí competindo sozinha? A rainha não estava lutando contra a sua adversária, ela estava lutando contra a sombra das suas próprias inseguranças. No fundo você já sabe, o problema nunca foi Branca de Neve, mas o que a presença dela fazia a rainha enxergar sobre si mesma. E se você já sentiu essa necessidade de provar que é melhor, de silenciar alguém para se sentir mais relevante, de apagar alguém da sua vida achando que isso te faria se sentir bem, talvez você já tenha segurado esse machado na mão. Agora, se a rainha tivesse parado de perguntar para o espelho o que fazer, talvez ela tivesse encontrado algo melhor para viver. E quem sabe, você também. Agora me conta aqui nos comentários o que você faz quando sua maior ameaça não é o outro, mas a sombra das suas próprias inseguranças. E deixa sua marca na história. Clica no brasão real do canal, se inscreve e ativa o sino da torre para não perder o próximo episódio. E compartilha esse vídeo, porque quanto mais gente entender essa história, menos rainhas presas em seus reflexos a gente vai ter por aí. E o que vem a seguir não é apenas sobre a rainha, é sobre o que acontece quando nossas sombras tomam o controle. E eu vou te contar o preço que a rainha pagou por sua escolha. Pela sua atenção, muito obrigada!